Você já parou para pensar na Bíblia? Muita gente vê como um livro só, mas na verdade é uma coleção enorme de textos que, de uma forma ou de outra, moldou o mundo. Mas será que existe uma única história, uma linha que conecta tudo? É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Vamos seguir essa grande narrativa, lá do começo, dos jardins do Éden até as ruas do Império Romano. Então, a grande pergunta é essa: como é que pode, tantos textos escritos por pessoas diferentes em épocas totalmente distintas, como é que tudo isso se encaixa para contar uma única e grande história? Para a gente entender isso, o melhor jeito é seguir a ordem dos fatos, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora. E toda grande história tem um começo. Aqui, claro, não poderia ser diferente. A gente vai lá para o livro de Gênesis. E olha, Gênesis não é só o ponto de partida, não. É ali que o palco é montado para tudo que vai acontecer depois. É o começo de todo o drama, toda a jornada humana que a Bíblia vai explorar. Logo no comecinho, a gente já percebe um padrão, sabe? Primeiro, tem a criação. A humanidade é criada para viver em comunhão total com Deus. Mas aí vem a queda. O pecado entra na história e quebra essa ligação. E por fim, o dilúvio, que funciona como um tipo de juízo divino, mas também como um reset, um recomeço para a humanidade através da família de Noé. E é daí, segundo a narrativa, que todos os povos do mundo teriam surgido. Ok, então depois desse recomeço global, a câmera, digamos assim, fecha o foco. A história deixa de ser sobre a humanidade inteira e passa a se concentrar em uma única família. Uma família que foi escolhida para ser o centro de um plano muito maior. E essa linhagem começa com uma figura central, Abraão. Ele recebe uma promessa incrível de que se tornaria uma grande nação. Essa promessa passa para o filho dele, Isaque, e depois para o neto, Jacó. E os 12 filhos de Jacó? Bom, eles dão origem às famosas 12 tribos de Israel. E a história de um desses filhos, José, que acaba levando toda a família lá para o Egito, preparando o terreno para o próximo ato dessa saga. E lá no Egito acontece algo impressionante. Aquela família pequena, de umas 70 pessoas, começa a se multiplicar. E não é pouco não. Ao longo de 400 anos, eles se tornam uma nação com quase 2 milhões de pessoas. Só que esse crescimento todo veio com um preço altíssimo, a escravidão. 40 anos, pensa nisso. 40 anos para atravessar um deserto que, em tese, levaria só alguns meses. Por quê? A narrativa diz que foi por causa da incredulidade do povo. O deserto se torna, então, uma espécie de prova de fogo, sabe? Um lugar para purificar e testar. Uma geração inteira acaba morrendo ali, antes que a próxima pudesse finalmente ver a Terra Prometida. Finalmente em casa. Depois de tanto tempo, o povo se estabelece na terra. E aí começa um capítulo totalmente novo. Eles olham para as nações vizinhas e pensam: nós também queremos um rei. E esse desejo dá início à era da monarquia, uma época de muita glória, de muito poder, mas também de erros gigantescos. Essa chamada Era de Ouro da monarquia tem 3 grandes nomes, cada um reinando por 40 anos. Primeiro, Saul, o primeiro rei. Começou bem, mas terminou de forma trágica. Depois vem Davi, o rei guerreiro, o cara que unificou a nação e fez de Jerusalém a capital. E por último, Salomão, o rei sábio, famoso por construir o grandioso templo. Juntos eles somam 120 anos de um reino unido e poderoso. Só que essa união toda não dura para sempre. Depois da morte de Salomão, o reino se parte em 2. De um lado, o reino do norte, chamado de Israel, com 10 tribos, vira uma bagunça com uma sequência de reis maus e acaba sendo destruído pela Assíria. Do outro, o reino do sul, Judá, com as outras 2 tribos. Ele consegue manter a linhagem de Davi por mais tempo, mas a infidelidade também cobra seu preço. E eles acabam caindo para o império da Babilônia. 70 anos. Esse foi o tempo que o Reino do Sul passou exilado na Babilônia. Foi uma época de sofrimento profundo, claro, mas a narrativa apresenta isso como uma espécie de purificação. Longe de casa, longe do templo, o povo finalmente abandona a idolatria. E é nesse período que surge uma nova forma de adoração, mais comunitária, a sinagoga. Ok, o exílio acaba, o povo volta para casa, reconstrói o templo, mas o mundo não parou. Pelo contrário,
Grandes impérios estão surgindo e caindo, e toda essa agitação política vai, sem que ninguém perceba, criar o cenário perfeito para o evento mais importante de toda essa história. E aqui a coisa acelera de um jeito impressionante. Primeiro, o Império Persa, que permite que os judeus voltem. Depois, vem os gregos, com Alexandre o Grande, que basicamente unificam o mundo conhecido com uma língua só, o grego. E por fim, chega o Império Romano, impondo sua ordem, construindo estradas por todo lado e estabelecendo uma paz à força, a chamada Pax Romana. E é exatamente nesse momento, nesse cenário, um mundo conectado por estradas romanas, onde todo mundo falava grego, é aqui que a narrativa chega no seu ponto mais alto. A fonte chama esse momento de a plenitude dos tempos. É como se toda a história, tudo que a gente viu até agora, estivesse apontando para o que ia acontecer. E aí vem a afirmação mais radical de toda a história. A ideia central do Novo Testamento. Que Jesus não era só um profeta, nem só um rei, mas que ele era a encarnação do próprio Deus, habitando entre as pessoas. E essa ideia, claro, muda completamente o rumo de tudo. Então, o que ele fez? Bom, ele pregou por cidades e vilarejos, curou doentes, libertou oprimidos, chamou 12 apóstolos para treinar de perto. Mas o ponto central da vida dele, segundo a narrativa, não foi o que ele disse ou fez enquanto estava vivo, mas sim a sua morte na cruz e a sua ressurreição, que são vistas como o ato final de redenção para toda a humanidade. Mas a história não acaba com a ascensão de Jesus. Muito pelo contrário, é aí que ela explode. O foco agora sai de um homem e vai para um movimento que se torna global. Aquela promessa feita lá atrás para uma única nação agora começa a se espalhar para o mundo inteiro. E antes de partir, ele deixa uma instrução final para os seus seguidores que soa quase como um plano de ação, um mapa estratégico. A ordem era bem clara. Comecem aqui em Jerusalém, depois expandam para as regiões vizinhas, Judéia e Samaria, e depois vão até os confins da terra. E é exatamente esse o roteiro que eles seguem. O movimento nasce em Jerusalém. Aí, por uma ironia do destino, é a perseguição que força os primeiros cristãos a fugirem e com isso eles espalham a mensagem pela Judéia e Samaria. A cidade de Antioquia se torna a primeira grande base missionária para os não-judeus. E de lá, usando as rotas comerciais do Império, a mensagem vai se espalhando até chegar no seu destino final, Roma, o coração do mundo daquela época. E no meio dessa expansão toda, surge uma figura que ninguém esperava. Saulo de Tarso. A transformação dele é uma das viradas mais inacreditáveis da história. De um perseguidor fanático da igreja, ele se torna o apóstolo Paulo. E é ele quem vira a principal força por trás da missão de levar essa mensagem, que nasceu judaica, para todo mundo não judeu. Bom, e os textos que contam tudo isso formam o que a gente conhece como Novo Testamento. A estrutura dele até que é bem lógica, se a gente parar para pensar. Começa com 4 biografias de Jesus, que são os evangelhos. Depois, o livro de Atos, que conta a história da igreja primitiva. Em seguida, vem as epístolas, que são cartas que explicam a doutrina cristã. E tudo termina com o livro profético do Apocalipse, que aponta para um desfecho final cósmico. E com isso, a nossa viagem do Éden até Roma chega ao fim. A gente conseguiu traçar essa linha, esse fio, que conecta uma única e gigantesca história. A análise para por aqui, mas a pergunta final fica no ar, né? Como é que essa narrativa tão antiga, que a gente percorreu em alguns minutos, continua a ter um impacto tão profundo na história, na cultura e no pensamento do mundo inteiro até hoje? Fica aí a reflexão.